noite a todos. Que bom que o jogo do Brasil não deu prorrogação, a gente estava preocupado com isso hoje, depois do jogo da hora do almoço. Hoje nós vamos fazer um evento aqui que já é tradição na Ébano. No ano passado, o Caio esteve conosco, conversando com o nosso sócio, o Peterson, e sobre os cenários para o próximo ano. Nós disponibilizaremos o chat para perguntas, tá? Então, vocês podem ir enviando perguntas ao longo do evento. Para os convidados que ainda não me conhecem, meu nome é Poliana Marques, eu me juntei à Ébano no começo desse ano. Eu sou engenheira civil formada pela Poli e iniciei minha carreira há mais de 25 anos como trainee do Banco Itaú, num programa chamado Programa D. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de ser selecionada para um outro programa chamado Programa A, que era de formação de executivos no exterior. Então, eu tive a oportunidade de fazer o MBA na Duke University, e depois disso eu voltei e tive uma carreira executiva por 14 anos como superintendente de várias áreas dentro do Banco Itaú, incluindo área de atendimento, comercial, a área de Itaú Uniclass, que eu fiquei um bom tempo também. E depois, no Santander, como superintendente executiva, eu tive a oportunidade de ser head do segmento Santander Select logo após o lançamento, para fazer a expansão do Select no Brasil. A Ébano é um escritório de uma boutique de investimentos independente. Nós atendemos clientes, investidores qualificados, private e corporate, principalmente. Eu tenho uma grande honra de participar desse time, porque é um time de craques. A gente tem uma equipe bastante experiente, bastante competente, com experiência tanto no mercado financeiro local como internacional também. Para quem quiser dar uma olhada no perfil das pessoas que trabalham aqui, o site é www.ebanoinvestimentos.com.br. O Caio, ele é um dos mais renomados economistas da sua geração. Dispensa maiores apresentações, Caio. Você é muito disputado, né, por jornais, telejornais, então a gente aqui gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui hoje. Imagina, prazer. Ele é o economista-chefe da XP e vai estar aqui conosco para comentar aí e falar dos cenários para 2023. No último evento, quando o Caio esteve com o Peterson, o que estava na agenda eram as tensões entre China e Estados Unidos. A gente estava no fim do ciclo de incentivos, né, que os governos estavam dando no pós-pandemia. A inflação a gente ainda não sabia se ia ser definitiva, se ela ia durar muito tempo ou se ia ser uma coisa provisória, né? E as cadeias produtivas estavam todas sendo restabelecidas, né? Hoje a gente está com um cenário parecido, só que com mais novos ingredientes, né? A guerra entre Ucrânia e Rússia, né? E no cenário doméstico, mais incertezas com relação ao fiscal. Caio, eu queria começar conversando com você para saber, assim, dado esse cenário complexo, quais são as oportunidades e riscos que você vê para o Brasil para 2023? Maravilha, legal, Poliana. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esses desafios, importante momento aí da política econômica no Brasil e no mundo também. Acho que tem muita coisa acontecendo. Que sorte que não deu prorrogação, melhor ainda que o Brasil ganhou, né? Assim a gente faz um evento tranquilo aqui, já na expectativa da próxima sexta-feira, mas daqui até lá tem muita coisa para acontecer na economia, muita coisa para acontecer por ano que vem também. Eu acho que você colocou bem os pontos que estão em voga internacionalmente. De fato, assim, há um ano atrás a gente via as cadeias de produção ainda muito atrapalhadas, né? Tinha uma expectativa de que elas fossem melhorar ao longo de 22, mas ainda eu tenho um gráfico que eu gosto de acompanhar muito, que é o gráfico de preço de frete, né? Naquele momento... Só um instantinho, você está conseguindo compartilhar a sua tela? Deixa eu tentar aqui. A tela apareceu? A tela está aparecendo.
Bom, então eu vou deixar a tela aqui, porque na verdade é até melhor os slides do que a minha cara aqui, né? Melhor vocês ficarem vendo os dados do que... Sim, é um ganha-ganha, né? A gente vê os slides, mas enfim, esse gráfico aqui é um gráfico que eu gosto de acompanhar muito, né? Que é esse que eu estava falando, preço de fretes. Esse gráfico, esse específico, ele vem lá do Porto de Xangai, que é o principal porto que exporta matérias-primas e insumos para o mundo, né? A gente estava aqui no final do ano passado, começo desse ano, com uma alta acumulada de 400%, né? No composto aqui, pulando de 1.000 para 5.000 esse indicador, ou seja, a gente ainda estava com problemas nas cadeias de produção. Havia aquela sensação de que, pô, acho que a Covid está sendo resolvida, está sendo controlada, e isso pode gerar uma expectativa melhor para frente, mas as pressões de custo ainda estavam lá, né? E do lado da demanda, nós ainda estávamos, você falou bem, a gente estava começando a discutir a reversão dos estímulos, mas no final do ano passado, 2 anos depois de pandemia, ou seja, aqui a gente ainda estava estimulando a demanda, ou seja, a gente estava com juros zero em praticamente todos os países centrais, demanda estimulada e custos de produção lá em cima, né? Então, isso acabou gerando um processo inflacionário, deixa eu voltar aqui para um gráfico inicial, que foi generalizado e muito simultâneo, né? A inflação subiu no ano passado e continuou subindo ao longo desse ano. Aqui é o gráfico de inflação ao consumidor de países, de regiões diferentes, e a gente vê que ela sai muito sincronizada aqui de perto de 1 a 3% aqui em 2021 e pula para 10%, né, 10, 11%. E ainda, como cereja do bolo, ainda veio a guerra, né, da Coreia, da Coreia, não, imagina, a guerra da Ucrânia, estou com Coreia na cabeça aqui, né? A guerra da Ucrânia, que pressionou ainda mais custos de petróleo, grãos, etc., né? Então a gente vê ali um processo grande, ou seja, a inflação, e a inflação ela é um efeito, ela tem um efeito defasado desses indicadores. Então a demanda forte, aquecida, o custo de produção alto, ele não se transforma em inflação naquele instante, né? Ele vai ao longo do ano. Então, na verdade, não foi nenhuma surpresa que a inflação tenha se mantido tão alta ao longo do ano passado. Agora, esses mesmos indicadores, né, o de frete eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Voltou completamente esse ano, né? Ele já voltou aqui quase 80%, né? Quem mexe com comércio internacional já reporta que preços de fretes voltaram aos patamares normais. Já é mais fácil encontrar containers, já não faltam chips, já não faltam aço, borracha, como era o caso no ano passado. E do lado da demanda, os bancos centrais pisaram no freio, eles reverteram aquela política de estímulos, tanto fiscais como monetários. Olha como sobem as taxas de juros aqui de 10 anos, Estados Unidos, França, Reino Unido. Então, revertemos as condições de demanda, agora o mundo está desacelerando, e revertemos as condições de oferta, o mundo está reabrindo, está se normalizando. A última fronteira nesse sentido era a China, né, que mantinha a política de Covid-0 muito apertada, agora está se normalizando. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha, em 2023, um ano ruim de atividade, né? A gente tem que segurar o impacto desse aperto monetário, né? Que é um remédio amargo que precisa tomar, mas pelo menos é um mundo que vai se reequilibrando ao longo do ano, e eu acho que a inflação vai caindo, né? A menos que, enfim, a gente tenha novos graves problemas lá na China, invasão de Taiwan, etc., se intensifique mais a guerra na Europa, a China comece a soltar bomba atômica, coisas assim. Se a gente, dentro de uma situação de normalidade, não é um mundo bom, não é um mundo que empolga, não cresce, mas pelo menos é um mundo que vai se reequilibrando, né? E as incertezas vão gradativamente diminuindo. O mundo não vai nos ajudar, mas eu acho que agora ele vai nos atrapalhar menos do ponto de vista de inflação e choques
globais do que atrapalhou ao longo de 22. No gráfico que você mostrou o Brasil, a gente até observa que o Banco Central no Brasil atuou mais rapidamente na política de aumento de taxa de juros para contenção de inflação. Um dos nossos clientes entrou aqui no chat, ele pergunta se essa queda recente da inflação no Brasil é sustentável. Olha, essa é uma pergunta difícil, e eu vou explicar por quê. A minha resposta, se fosse assim há uns 6 meses atrás, ou menos até, uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, seria inegavelmente sim. O Brasil, deixa eu voltar para aquele gráfico lá da inflação, olha como a inflação no Brasil subiu mais rápido, né? Mas, primeiro, o Banco Central aqui tomou as rédeas da situação mais rápido do que o resto do mundo. A gente está mais acostumado com inflação, a gente sabe lidar com... Enquanto os outros bancos centrais achavam que vai temporário, volta sozinho e tal, a gente falou, não, esse negócio não volta sozinho não, vai precisar dar uma dose de ajuste monetário, isso aconteceu. Agora, com os outros bancos centrais atuando e o mundo se normalizando, a parte de custos vai cair também, né? Então, eu tenho muita confiança. Claro que essa queda forte aqui, em parte, foi impulsionada pelo corte de impostos, né, que o presidente Bolsonaro anunciou ao longo do ano. Isso ajudou a acelerar aqui, mas não foi só isso, né? O petróleo chegou a 130, voltou para 90, custos de produção, como eu falei, no mundo inteiro a gente está vendo dados negativos. O nosso IGPM, que pega boa parte de custos no atacado, já está no negativo, né? A parte de atacado, o componente de atacado, por 4 meses consecutivos. Então, tem um processo de reequilíbrio da economia brasileira. A atividade está desacelerando, a gente vê tudo que é ligado a serviço, a consumo de bens não duráveis ainda está forte. Mas tudo que é ligado a crédito, automóveis, imóveis, linha branca, linha amarela, está tudo desacelerando, né? Isso vai ajudar também a desacelerar. O PIB deve crescer menos no ano que vem, mas deve ajudar a trazer a inflação para baixo. Então, se você me perguntar assim, 23, você está confiante que a inflação vai cair? Eu te respondo, eu estou bem confiante, Poliana, que a inflação cai no ano que vem aqui no Brasil. Agora, por que eu disse que a pergunta é difícil? Porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente está engatando numa tendência de deterioração fiscal mais prolongada, né? O Brasil é um país endividado, é um país que precisa controlar gastos, porque o seu nível de despesa já é muito alto, e no passado, em momentos em que a despesa acelerou, ou vem inflação ou vem aumento de impostos, e são dois cenários que tendem a pressionar esses índices de IPCA para frente, né? Ao longo dos últimos anos, nós fomos gastando além do teto de gastos, né, que foi estabelecido lá atrás, durante a pandemia, depois, agora ao longo desse ano, com todos os auxílios que foram colocados, e o novo governo tem sinalizado que quer manter pelo menos o mesmo nível de gastos do governo anterior e expandir, né? A chamada PEC da transição está colocando aí uma perspectiva de aumento de despesa da ordem aí de 200 bilhões de reais, afrouxando as regras fiscais, não trazendo nenhuma sinalização de como essas regras seriam reequilibradas lá na frente. Se a gente engata de novo naquele período de gasto é vida, né? Inclusive tem uma entrevista do professor Pastore no fim de semana nos jornais, que ele toca muito nesse assunto, ele lembra desse período do gasto é vida. Se a gente voltar para o período ali de 2014, 2015, 2013, o que nós tínhamos? Nós tínhamos dados fiscais que se deterioravam, dívida pública crescendo. Eu tenho um gráfico lá na frente que mostra exatamente isso. Deixa eu ver aqui, ó. Mas aqui, ó. Dívida pública crescente, né? E com a dívida pública crescente, olha o que acontece com as expectativas de inflação. Em vermelho são expectativas de inflação de médio prazo, e em laranja
em amarelo, né, é o resultado primário, é o déficit do governo. O déficit vai crescendo, as expectativas de inflação vão subindo. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, cara, esse governo em algum momento vai ter que inflar, vai ter que imprimir moeda, vai ter que pagar essa conta de algum jeito. E, historicamente, um jeito que a gente paga a conta é com inflação alta, né? Sempre que o fiscal piora, a inflação sobe. Então, se nós de fato, olha aqui, ó, como quando vem o teto de gastos e nós revertemos a tendência do fiscal, a expectativa de inflação começa a cair, né? Ou seja, se nós formos capazes de sinalizar que a dívida pública ela vai ficar estável ou cair, que seria aqui um aumento de gastos em torno de 100 bi, e depois as despesas caminhando em linha com o IPCA, ok. Mas se a gente for para a PEC da transição, por exemplo, a dívida pública vai ficar crescente, aí a resposta à pergunta, né? Estou dando uma longa resposta porque a pergunta foi no cerne da questão, né? Quão sustentável é esse cenário de recuperação da economia com inflação em queda? Depende do equilíbrio das contas públicas. Se nós conseguimos manter as contas públicas equilibradas, a recuperação econômica continua e a inflação pode ficar controlada. Se não, aí a gente desequilibra toda a economia aqui, vai acabar gerando inflação, aí o Banco Central não vai conseguir cortar juro, aí o crescimento é menor. Acho que esse é o risco que a gente tem pela frente. Uma próxima pergunta é como você vê os riscos fiscais se a PEC de transição for aprovada por 4 anos, como quer o governo? Olha, deixa eu falar um pouquinho sobre essa PEC da transição, que eu acho que é importante. E aqui está bem no slide que mostra as possíveis dinâmicas fiscais, né, as dinâmicas de despesa e de dívida, né, dependendo de como evoluir a PEC de transição. Tem 3 aspectos que são importantes. Primeiro aspecto é quanto que nós vamos gastar a mais no ano que vem. Né? Se vai ser 100 bi, se vai ser 150, se vai ser 200. 100 bi é a nossa conta que é suficiente para reequilibrar os programas que estão comprimidos e manter os R$600. Então, esse deveria ser o valor perseguido pelo governo, né? 80 a 100 bi. Afinal de contas, o Brasil é um país endividado, é um país que precisa de gestão fiscal. O governo precisa assumir o governo, né? Empossar, e aí, a partir dali, começar a controlar gastos, né? Ajustar, ver onde tem exageros, etc. Muito bem. O 200, ele é mais ou menos o seguinte, olha, eu quero tudo que já estava sendo gasto e mais um dinheiro para garantir que eu não preciso cortar gastos em nenhum momento. Pô, aí você está pegando uma situação difícil e acelerando a despesa. Então, eu acho que essa é uma primeira diferença, se vai gastar 200 ou você vai gastar 100. A segunda é por quanto tempo esse aumento vai valer. Para mim, isso é absolutamente irrelevante. Aliás, quanto mais tempo durar, melhor. Sabe por quê? Porque todos esses gastos que o governo está discutindo agora são gastos permanentes, são gastos que dificilmente vão ser cortados lá na frente. Então, se a gente aumentar 100, 150 bi agora, e vamos supor, a prova só por 2 anos, isso significa que daqui a 2 anos, a única coisa que vai ter que acontecer é que o governo vai ter que ir no Congresso, vai ter que negociar mais, vai ter que abrir mais mão de emendas e coisa, para manter os mesmos gastos. Então, uma vez que subir os gastos, eles não caem mais, né? E quanto menos tempo durar esse degrau, mais barganha o Congresso vai ter na mão para pressionar o executivo, né? E normalmente essas barganhas acabam se resultando, na verdade, em mais gastos para frente. Então, acho que essa questão do tempo não é muito importante. Acho que o importante é o tamanho do degrau e, segundo, como vai ser a regra, e talvez isso seja o mais importante de todos, como vai ser a regra de 2023 em diante. Né? Ou seja, vamos começar gastando mais, só que a partir de 24 tem uma regra muito apertada, muito firme, ou não? A partir de 24, a gente vai continuar com programas fora das regras fiscais, sem parâmetros, só controlando uma ou outra coisa aqui. Eu acho que essa vai ser a receita fundamental para diferenciar um país que
gasta mais no início, mas de alguma maneira se equilibra ao longo do tempo, ou volta à tendência aqui de 2013 a 2018. Se a gente volta para essa tendência, né, que certamente não vai ser determinada por um ano de despesa, é uma regra, é um regime fiscal. Se a gente mudar de regime fiscal, como é que era a inflação e os juros nesse período? Os juros era de 14%, a inflação era de 6,5%, 7%. Né? É isso que é compatível com uma tendência de dívida crescente. Eu acho que esse que é o risco que a gente corre se essa PEC da transição não for bem costurada, né, e a gente não tiver rapidamente a sinalização de um regime fiscal para frente que equilibre as contas do governo. Caio, em relação às reformas trabalhista, administrativa, tributária e previdenciária, o que você espera da atuação do próximo governo? A gente está tão focado aqui nesse curto prazo, PEC, não sei o que a gente mal fala dessas coisas que também são muito importantes, né? A verdade é que nós tivemos uma campanha eleitoral em que esses temas foram muito pouco tocados, né? O governo foi eleito sem um plano de governo definido, né? E claro, a gente não sabe. Bom, a gente não sabe nem qual é a equipe econômica, né? Que nós temos economistas de diversas linhas lá compondo a equipe de transição. A gente não sabe qual é a reforma tributária que o governo tem em mente, a gente não sabe se o governo tem alguma reforma administrativa em mente, a gente não sabe o modelo das privatizações e PPPs que vão ser adotados, a gente sabe que o governo, que dificilmente o governo vai abrir mão de investimento privado, é preciso de investimento privado para completar o investimento público, mas o modelo com que essas concessões, essas privatizações são feitas, faz muita diferença, né? Um grande exemplo está lá no pré-sal, né? Tinha aquele modelo de partilha, né? E um modelo de concessão que cada um deles fazia muita diferença para o interesse do investidor privado. Também não dá para o Tesouro garantir tudo, né? Que aí vai ter investidor privado querendo investir, mas o risco todo fica do lado do Tesouro, aí perde a graça também. Então tem que ser alguma coisa equilibrada. Também não sabemos o papel do BNDES, o papel da Petrobras, o papel do Banco do Brasil no fomento da economia, né? O BNDES hoje tem um papel muito diferente, é um banco com objetivos de gestão muito diferentes do que foi o banco no primeiro governo do Lula, né? Isso também faz diferença, né, ao longo do tempo, né? Então, acho que tudo isso ainda está muito pouco claro, e eu acho que conforme o Lula for divulgando a equipe que deve acontecer, ele sinalizou que deve acontecer a partir só da outra semana, né, depois da diplomação, aí acho que a gente vai poder ter um pouquinho mais claro. Agora, uma reforma que eu gostaria, que eu acho que já dá para falar com um pouco mais de segurança, é a reforma tributária, né? Que, na verdade, talvez seja a reforma mais importante aí dessa gama toda de reformas, porque é a reforma que mexe com o item de custo Brasil que é mais importante aqui, né? Que é o que a gente chama aí de manicômio tributário, né? Que os economistas chamam de manicômio tributário brasileiro. A PEC que tem hoje no Congresso, a proposta que tem hoje no Congresso, que é a proposta que é a PEC 45, uma das propostas, né, que está no Congresso, foi escrita pelo Bernardo Api, que é entre outros, né, que é um economista historicamente ligado ao PT, fez parte do primeiro governo Lula. Então, acho que ele pode influenciar nesta direção. Sei que o Pércio Arida, que está lá também, apoia esta tendência. Tem uma entrevista muito boa do Felipe Salto, que é o secretário de Fazenda de São Paulo hoje, que também é um dos cotados a fazer parte da equipe econômica, mencionando a importância de fazer a reforma do ICMS, a reforma do IVA, tal. Então, acho que essa pode acontecer. Mas ainda falta debate, Poliana, porque a reforma ela mexe com setores diferentes da economia, ela reduz a tributação de alguns setores, mas aumenta a tributação de outros, ela mexe com regiões do país,
né? A Zona Franca de Manaus, incentivos tributários do Nordeste para automóveis, né? Mexe com a guerra fiscal de forma geral, mexe com setores, aliás, mexe com o Pacto Federativo, municípios, estados. Então, é muito importante que o próximo ministro da Fazenda pegue essa reforma pela mão. Acho que o Congresso vai querer o protagonismo, ótimo, quanto mais gente protagonista, melhor, mas é muito difícil uma reforma desse quilate ser aprovado sem a chancela do Executivo. Então, é muito importante que o ministro da Economia, que a gente não sabe quem é, talvez o Fernando Haddad, é o que tem sido dito aí, mas a gente não sabe exatamente ainda, o que ele vai, como é que ele vai tocar esse tema. As outras, eu sou menos otimista. Assim, eu não acho que tenha privatizações, eu não acho que tenha reforma administrativa, até por conta da visão de mundo ali do governo eleito. Você acha que tem algum risco de haver revogação das reformas que já foram implementadas, ou de parte delas? Acho que não. Eu tenho visto foi falado lá atrás, né, a reforma trabalhista, principalmente. Trabalhista. Mas se a gente, deixa eu pegar um outro gráfico aqui, dá uma olhada como é que está a dinâmica do mercado de trabalho. Aqui, ó, a taxa de desemprego. A taxa de desemprego está caindo sistematicamente, né? Eu acho que essa queda, olha como que interessante, o desemprego no Brasil rodava em torno de 7%, 7,5% até 2015, aí vem aquela recessão de 2015, 2016, o desemprego pula de 7 para 13, fica nesse patamar por muito tempo, não consegue cair, aí vai na pandemia, e na volta da pandemia, aí já acho que, combinando a saída da pandemia com os efeitos da reforma trabalhista, a taxa de desemprego ela vem mostrando uma performance muito boa. Na semana passada saíram dados de renda, salários, os salários também estão subindo, né? Então, e essa percepção acaba chegando no governo, né? Eu digo sempre que assim, no governo é difícil fazer as coisas, mas é difícil desfazer as coisas também, tem que aprovar no Congresso, etc. Então, se o Congresso está vendo essa melhora, aprovou essa melhora, está vendo, os setores todos vão no governo e falam, olha, deixa isso para lá, vamos tentar outras coisas antes, tal, porque está dando certo, eu acho que acaba não revogando. Então, não acredito que revoga a reforma trabalhista, o Lula até parou de falar isso durante a campanha, não acredito também que revoga a privatização da Eletrobras, já não sou tão confiante com relação ao marco legal do saneamento. Esse eu já vi debates ali que podem ser alterados, tal, a ver, né? Isso seria uma pena, porque está movimentando mais esses setores, né? A gente está vendo esse setor, que é um setor tão fundamental, crucial para o país, melhorando, acelerando com esse ambiente. Inclusive, um desejo do governador eleito de privatizar a Sabesp, né? Pois é, ele tem falado nessa direção. Acho que seria, enfim, é uma direção interessante, né? É um ponto interessante. Já foi tentado por outros governos aqui, né? E a gente tem aqui um marco legal que permite isso. Acho que isso seria uma pena se a gente perdesse essa oportunidade, não necessariamente de privatizar a Sabesp, não sou especialista na área aqui, mas eu vejo o marco legal dando condições de maior competitividade nesse setor, né? Uhum. 50% dos domicílios no país tem acesso precário à água e esgoto, isso é um drama, né, que precisa ser mudado de fato. Voltando um pouco para o cenário global, já que o doméstico está tão incerto ainda, hoje nós recebemos notícias aí da China, né, de uma flexibilização, né, do lockdown. E aí a minha pergunta para você é como é que fica para o Brasil, né, a questão do crescimento da China para o ano que vem?
Quer dizer, você acredita que a China volta e o Brasil se beneficia com relação às commodities? Interessante, né? Porque a China vem desacelerando muito fortemente, né? Muito claramente, talvez fortemente não, mas assim, ela vem desacelerando de forma clara, inequívoca, né? E todos os indicadores, sondagens conjunturais, etc., indicam que a economia chinesa está em recessão, né? Tá no mínimo numa tendência. Deixa eu parar aqui, depois eu volto com meus slides. Está numa tendência forte aqui de desaceleração da economia. Qual a razão dessa desaceleração? Eu acho que tem tem fatores estruturais e tem fatores conjunturais. É difícil a gente separar o que é o que aí, né? Do lado estrutural, eu vejo uma mudança de tendência mesmo da China, né? A China era um país pobre, agrário, rural, há 20 anos atrás, engatou ali, se abriu, entrou na OMC, engatou um processo de franco crescimento, industrialização, melhora do seu parque fabril. Isso foram 20 anos de crescimento forte, urbanização, aquela migração do campo para a cidade, né? Criação lá de casas, imóveis e tal. Só que isso chegou no fim. Né? As pessoas já vieram, as casas já foram construídas, a infraestrutura já foi construída, precisar ser melhorada e tal, mas o grande salto foi dado. E agora a economia está se acomodando de novo. Né? Isso é parte da explicação da desaceleração da China. O mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, tá nessa tendência. Agora, tem uma outra parte da desaceleração da China que tem a ver com a política de Covid-0, que é muito forte, muito intensa, e está provocando essa onda toda de protestos. Né? Eu tive com um consultor nosso na semana passada, ele mora em Beijing, e ele fez um comentário que é interessante. Ele falou assim, vocês não têm ideia de quão grave é essa questão do distanciamento ligado à Covid para as famílias. Tem famílias que não veem seus filhos há 3 anos, porque o filho está travado na universidade, a família está trancada em casa e eles não podem se ver, o governo não deixa eles se verem. Né? Não é 3 meses, né? Não é, a gente tem um distanciamento que teve que ficar um mês sem ninguém se ver, como foi aqui no Brasil. São 3 anos. Então, as pessoas estão desesperadas e estão indo às ruas. E o governo está começando e mais do que isso, a economia está parando por conta Então, agora a gente vai passar por um processo de reabertura que pode reestimular a economia. Então, a gente tem, de um lado, a reabertura, mas do outro, esse processo mais estrutural de desaceleração. A minha impressão é que a reabertura tira a economia da recessão. Não vai ser um crescimento muito forte, mas tira da recessão. Mas o mais importante, que é o ponto que você comentou ali, né? O impacto disso nas commodities. Né? Nesse ambiente, as commodities, no mínimo, se estabilizam. Né? Eu não sei se elas sobem, até porque o mundo também está entrando em recessão. As taxas de juros bem mais altas, as commodities são um ativo financeiro, e quando os juros sobem no resto do mundo, especialmente nos Estados Unidos, esses ativos financeiros perdem liquidez e acabam sofrendo. Né? Mas, então, não sei se elas sobem, mas certamente não caem. Né? Mantém esses níveis atuais, que para o Brasil é um melhor nível possível, porque é um nível que reduziu um pouquinho frente àqueles patamares que geravam muita inflação. $130 o barril do petróleo não é bom para ninguém. Né? Mas no Brasil também, se o petróleo voltasse para 60, ia ser ruim, porque parte da boa arrecadação tributária que a gente está experimentando tem a ver com os dividendos da Petrobras, tem a ver com movimentação gerada pelos setores primários aqui, né? Mineração, extração de petróleo, agricultura. Então, no fim, Poliana, a gente está indo para um ambiente internacional que, por mais recessão, juro alto, tinha tudo para ser ruim para o Brasil, mas para o Brasil não está sendo. Né? O Brasil está se destacando, não está na guerra
no meio da guerra aqui nos países asiáticos, do leste europeu, não estão lá em meio ao risco chinês como os países asiáticos. Nós temos boas relações comerciais com os Estados Unidos, com China, com a Europa. Temos a matriz energética mais limpa do mundo e a economia verde está ganhando importância, né? Então, assim, é um ambiente que, apesar de menor crescimento, apesar da incerteza toda, o Brasil continua sendo visto aí como a bola da vez, né? Resta a nós aproveitarmos essa oportunidade, não é isso? Já que você mencionou sobre a transição energética na Europa, como é que você vê as oportunidades para o Brasil, já para a agenda de 2023? Assim, o Brasil não vai cair no colo, né? A gente tem, como eu falei, uma matriz energética limpa, que está na ordem do dia. O Brasil é provavelmente o único país no mundo que consegue entrar no mercado de crédito de carbono na ponta credora e faz diferença no mercado. Mas ninguém fala nisso, né? No mundo inteiro ninguém reconhece isso. Não reconhece, mas gradativamente vai reconhecendo, sabe? Porque nós estamos fazendo um bom trabalho nessa direção. O BNDES, principalmente, está fazendo um trabalho espetacular nessa direção. O Ministério do Meio Ambiente começou a entrar nessa linha. Acho que o Lula pode dar continuidade para muitas coisas positivas. Ele é um cara que tem bom trânsito no mercado internacional nesse sentido. Então, tem essa oportunidade. O mundo está passando por um processo de desglobalização industrial. E o Brasil se apresenta como uma alternativa, né, para receber, sei lá, investimentos de empresas, né, multinacionais. Não dependemos do petróleo russo, né, do gás natural da Rússia, etc. Ou seja, a gente está mais blindado com relação a esses riscos geopolíticos, de forma que o mundo está abrindo essa janela para nós, né? Agora, se nós não tivermos, de novo, equilíbrio nas contas públicas, se nós não mantivermos uma agenda de reforma para continuar melhorando o ambiente de negócios, porque, enfim, apesar de ser um país está ficando atraente, etc., quando vem uma empresa investir aqui no Brasil, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: vem cá, como é que vocês conseguem conviver com esse ambiente tributário caótico? Vai ter uma reforma? Quando? Qual vai ser a inflação no Brasil? Aquela primeira pergunta. A inflação no Brasil não em 23, mas em 24, 25, 26, 27. Quão sustentável é o equilíbrio econômico brasileiro? Aí a gente fala, olha, isso vai depender muito né, equilíbrio fiscal, ministro, reforma, etc. E agora a gente não consegue dar essa resposta, né? Então, cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade que o mundo está nos dando. Tem uma travada aqui na minha câmera. Voltou, Caio, bem. Você comentou, então, agora do processo de provável reindustrialização, né, para o Brasil. Isso também está ligado com segurança jurídica, com reforma trabalhista, com uma série de coisas, né? Quer dizer, para mudar de fato as plantas para o Brasil, a gente precisaria avançar nesses setores também, né? E aí, como é que você está otimista com relação a isso? Como é que é? Eu acho que eu perdi o comecinho da tua pergunta, porém, Então, você estava comentando que é possível que o Brasil tenha uma oportunidade de reindustrialização, né? Que a gente, perfeito. né? Reindustrialização E aí, o que acontece? A gente tem toda a questão da nossa legislação trabalhista, insegurança jurídica, algumas coisas que afastam esse tipo de investimento aqui. Você está otimista com relação a esse processo se reiniciar, como de fato o novo governo está propagando? Foi inclusive, assunto da campanha, né? Pois que o é, Brasil precisa voltar a se industrializar. Eu acho que assim, depende. Eu tenho uma visão, tive a oportunidade de estar fazer parte do governo bem nessa área, né, na área de indústria e comércio. A gente discutia muito, independente da ideologia do governo, discutia muito com empresas, com associações empresariais, né, sindicatos,
qual que seriam as melhores alternativas, né? E eu ainda vejo o Brasil muito agarrado nas soluções de curto prazo voltada para setores específicos, né? Então, você tem ali um problema tributário no setor X, aí você vai lá e cria um programa específico para aquele setor que abre espaço para um investimento diferenciado, diferido em 4 anos, pá. Aí, quando acaba os 4 anos, aquele mesmo setor volta, pede a mesma coisa. Tá? E aí, é um emaranhado de programas e benefícios e regras. Se você entrar no... Tem um documento que é muito interessante, que é o anexo de riscos fiscais, que está tanto na lei de diretrizes orçamentárias quanto no orçamento. E a Receita Federal faz uma tabela de todos os benefícios tributários que o país oferece, concede, né? E eles são os mais diversos para setores alternativos. E eu acho que isso não é não cria o ambiente que a gente está precisando. De no fim da história, né? no fim da história, o que a gente tem como eu falava lá no governo, são muletas para corrigir um problema, em vez de você operar o joelho do camarada. Então, você vai lá e dá 2 muletas para ele, falar, anda aí para quebrar o galho. Muletas temporárias que depois ele vai ter que voltar no governo, pedir mais. Então, eu ficava lá o tempo todo recebendo empresas e setores que ficavam me pedindo postergação, continuidade de um programa, um benefício que tinha recebido antes, porque senão não ia conseguir ficar no Brasil, né? Então, essa confusão toda, eu não vejo isso como uma política industrial que seja efetiva, né, eficaz. O que a gente precisa eu acho que aí, sim, ambiente de negócio mais simples, reforma tributária, claro, né? Infraestrutura, reforma tributária e educação. Para aumentar a produtividade, Produtividade, né? Competitividade, mão de obra especializada, tal. Agora, essa é uma agenda de longo prazo, técnica. né? É uma agenda de longo prazo, mas ela tem que começar, né? Se você não plantar uma árvore agora, ninguém vai sentar na sombra dessa árvore daqui a sei lá quantos anos, mas tem que plantar em algum momento. E a gente posterga essas decisões, né? Eu sei que você fala, mas vai investir na educação agora, você não vai conseguir trazer o investimento, mas olha, tem uma oportunidade de investimento agora. Se você apresenta uma estratégia crível, né? Uma empresa que vai investir no Brasil hoje, ou vai aumentar uma planta, ou vai entrar num processo de concessão, ela vai assinar um contrato por 20, 25 anos, 30 anos, né? Tem empresas multinacionais que operam no Brasil há mais de 100 anos. Então, elas têm uma visão de longo prazo. Então, mesmo que a situação não seja positiva no curto prazo, se tiver uma estratégia crível de médio prazo de melhora da competitividade, isso vai fazer efeito no investimento hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ir um pouco nessa direção, em vez de ficar só ali lutando a luta, né, com os galhos ali, né, e não vai no cerne da questão. Com relação às sanções e contra-sanções aplicadas à Rússia, você ainda acredita que tem alguma oportunidade para o Brasil? Aí a gente tinha expectativa que já ia ter alguma coisa para 2022, né? Se mantiverem as sanções, você vê o Brasil com oportunidades aí para o ano que vem? Acho que as sanções seguram preços de commodities, colocam o Brasil como um país alternativo de investimento. Agora, é claro que isso pode levar a um risco geopolítico que acaba sendo contraproducente, né? Dependendo, quais são os riscos globais que nós temos, né? Eu acho que o principal risco global é esse cenário de desinflação que eu mencionei não acontecer, né? Ou seja, o Banco Central americano sobe o juro lá até 5, 5,5 e a inflação não cai. E a inflação pode não cair por 2 razões. Ou porque ela virou inercial e ganhou uma dinâmica própria, né, de inflação de serviço, etc., uma coisa que a gente conhece bem, o mercado de trabalho aquecido e tal, e aí fica difícil de cortar ali a espinha dorsal da inflação. Acho que esse é um risco. Agora, o outro risco é se a gente tiver novos choques de oferta, novos choques de produção, em cima desse cenário já pressionado. Ou seja,
O que acontece se o Putin resolve jogar mais bomba na Europa e o petróleo voltar a 130, 140 dólares o barril? A inflação não vai cair, o Fed vai ter que subir o juro para 7, 8%, sei lá, né? E aí a gente pode ter uma nova rodada de perdas fortes nos mercados, de alta de taxa de juros, e a recessão pode ser mais profunda, né? O que vai acontecer se a China resolve invadir Taiwan e a gente tem um grande problema no fornecimento de semicondutores no mundo? Grande problema para o lado da inflação. Aí os bancos centrais não vão conseguir cortar a taxa de juros, o juro vai ficar mais alto por mais tempo, e aí isso vai tendo um impacto cada vez mais claro nos países emergentes, né? Então, é isso. Assim, o mundo foi chacoalhado pela Covid, ficou todo distorcido, e a gente está buscando o reequilíbrio. Esse reequilíbrio está encomendado, mas não pode acontecer nenhuma, né? Nada muito fora ali além do que já aconteceu, né? Já aconteceu uma pandemia, já aconteceu uma guerra, né? Agora o mundo precisa de um pouco menos de sustos, pelo menos desse nível, dessas proporções, né? Agora, os riscos estão aí, tem que ser monitorados. Eu acho que esse é um risco importante para mercados, para a economia em geral, mas principalmente para mercados, né? Porque eu descrevi no início que o mundo entra em recessão no ano que vem, né? Agora, esta recessão já está na Bolsa Americana, já está nas taxas de juros, já foi precificado, né? Se a recessão é essa que está aí, tudo bem. Tudo bem não, né? Porque a gente perdeu 30% na Bolsa Americana, nós perdemos, esse ano foi um ano dolorido para quem teve investimentos internacionais, mas agora, o ano que vem, ele pelo menos dá uma reequilibrada, dá uma voltada, né? O grande risco é se a gente tiver que ir para uma nova rodada de quedas importantes dos mercados, porque nós tivemos novos choques desinflacionários aí pela frente. Com relação à trajetória da taxa de juros americana, então você acredita que o Banco Central americano, Fed, deve continuar aumentando? Qual que é o impacto? Como é que isso vai impactar a nossa taxa, o câmbio? É uma pergunta que nunca falta nos nossos debates. Boa. Precisamos falar de câmbio. Olha, se você tivesse me dito no início do ano que a taxa de juros nos Estados Unidos ia chegar em 5, como é o que está precificado nos mercados hoje, a gente ia dizer, não, o câmbio brasileiro vai sofrer. E não sofreu, pelo contrário, né? O real se valorizou. Por que isso aconteceu, na minha visão? Porque, primeiro, que o Brasil estava muito depreciado lá atrás. Os ativos brasileiros, o real, o câmbio estava 5,50, 5,70. Né? No início do ano estava 5,70. A maioria dos emergentes tinha voltado para o nível pré-pandemia, que era 4 no caso brasileiro. Ou seja, o mundo voltou para o 4 e a gente continuou no 5,80. Né? A gente estava muito depreciado. Às vezes eu ouço, né, principalmente o novo governo, Lula é muito bom de retórica, tal, falar o mercado, para o mercado estava tudo ótimo com o Bolsonaro e só estressa com o Lula. Não é verdade. Com o Bolsonaro o câmbio foi a 5,80. Né? O Banco Central teve que jogar o juro a 14. Tudo isso porque tinha uma incerteza fiscal que apareceu ali, e eu acho que foi exageradamente precificada pelos mercados. Quando as coisas começaram a melhorar, então o real ele voltou de um patamar muito depreciado, né? E ainda acho que está, tá? Eu acho que o câmbio a 5,30, 5,20, 5,40 é o que tem andado por esse range aí. Ele ainda coloca na conta um risco dessa ruptura fiscal que a gente estava falando no início, né? Tanto que, assim, quando você passa um tempinho com notícias melhores, o câmbio vem, né? Ele dá uma valorizada. E não é de agora, né? Desde lá do início da pandemia. O câmbio, quantas vezes o câmbio tentou passar de 5 e voltou? Né? 2 vezes em 2020, 2 vezes em 2021, e esse ano bateu em 4,70 no início do ano, voltou, passou a eleição, bateu em 5 de novo, subiu, né? Porque eu acho que a gravidade do câmbio, o câmbio de equilíbrio aqui para mim é alguma coisa perto de 4,5, por aí, né? O problema é que esses riscos fiscais todo tempo tem jogado ele para cima. Se o Fed não parar no 5, for até o 6, 6,5, a tendência é pressionar o câmbio para cima. Por outro lado, aqui o nosso BC, com essa tendência fiscal que está aparecendo aí, acho difícil o nosso Banco Central ter espaço para cortar juro tão cedo,
né? A minha conta, eu até podia mostrar minhas projeções para vocês aqui, mas eu não vou mostrar não, porque a gente está mexendo nelas. Essa semana a gente deve, até o final da semana... Eu estava esperando o seu relatório para hoje, que a gente ia sair aqui com novidade. A gente deve publicar ele na quinta-feira, né? Estou Tá. tentando ver algum pouco, quem sabe vem vota a PEC no Congresso aí. Torcer, né, para eles aprovarem. Mas eu acho que assim, a gente deve ajustar as projeções. Aí eu acho que a gente tinha ali uma queda de Selic projetada para o ano que vem. Acho difícil ela acontecer nesse ambiente de gastos, porque é um ambiente mais inflacionista, né? Então a inflação não cai tão rápido. Então o BCE eu acho que vai demorar mais para cair essa taxa de juros. Tem risco de subir? Acho que até tem, mas não com essas indicações que estão aí. O fiscal precisa piorar mais para o Banco Central ter que subir a taxa de juros. E eu acho que não vai piorar, pelo menos nos próximos meses. Então, acho que o Banco Central vai ficando de lado por enquanto. O PIB foi até melhor do que o esperado esse ano, deve crescer em torno de 3% esse ano, com uma desaceleração para o ano que vem, mas a grande dúvida é 24 para frente, né? Acho que 23 a coisa vai se equilibrando, mas como é que vai ser de 24 para frente? Aí todas aquelas questões que não estão claras, que eu mencionei, reforma, gestão fiscal, papel do BNDES, tudo isso vai impactar também. Então, a minha impressão é que a gente vai fazer um relatório agora de dezembro, que já vai ter alguma ideia de para onde a gente está indo, mas como a gente não sabe mesmo para onde a gente está indo, acho que a gente só vai ter projeções mais claras lá por fevereiro, março do ano que vem. Fevereiro ou março do ano que vem nós vamos marcar outra conversa, então, outro bate-papo. Já está topado aqui, já está topado em público. Combinado. Da gente voltar daqui uns 3 meses e bater um novo papo aqui sobre perspectivas da economia, como é que está o início do novo governo aí. Ô, Caio, já está dando 1 hora. Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, te pedir 1000 desculpas por a gente não ter conseguido abrir tua câmera. Eu não sei realmente como é que foi que isso aconteceu, porque você conseguiu compartilhar a sua tela e a gente não conseguiu te colocar como co-host. Eu não achei a opção de co-host aqui. Você deveria ter entrado como co-host na apresentação. Então, assim, desculpa aos nossos convidados também, por não terem podido ver a imagem do Caio Megali. Caio, eu queria passar a palavra para você para as considerações finais, por favor. Legal, sem nenhum problema. Também vocês não perderam nada, viu? Em ver minha imagem aqui, os gráficos eu acho que já deu para a gente dar uma ideia boa. Acho que tem muita coisa para acontecer daqui até o final do ano. A gente tem que acompanhar bem essas discussões aí no Congresso, como é que vai ser a formação da equipe econômica, qual vai ser o direcionamento que o governo vai tomar. Acho que está tudo muito no ar ainda. Não dá para dizer que já estamos indo para uma deterioração fiscal feia, né? O mercado chegou a precificar alta de juros já no começo do ano. Acho que não é para tanto, tem muita coisa para acontecer ainda, mas tem riscos e esses riscos precisam ser monitorados, né? E lá fora a mesma coisa, assim. É um cenário complexo? É um cenário complexo, sim, não tem dúvida, né? Tem alta de juro, guerra, China em transição, não dá para dizer assim, tranquilo, vai ser um bom cenário para o Brasil, acho que não. Mas ele não é um cenário necessariamente ruim. Tem oportunidades, como eu falei, né? Tem riscos, mas tem oportunidades. Então, acho que vai depender muito da nossa capacidade de gestão. Se a gente monta um bom time econômico, começa a dar uma boa sinalização para o lado fiscal, eu não tenho dúvida que o câmbio pode vir para 4,5 rápido, né? Por outro lado, também, se a gente sinalizar que voltamos ao gasto é vida, acho que o Banco Central não corta juro, a atividade vai ser mais fraca, e piora de novo a dinâmica da dívida, porque tem uma coisa que retroalimenta, né? Aumenta juros, piora a dinâmica da dívida, então isso também tem que ser acompanhado de perto. Por isso que gostei da sua ideia de a gente voltar daqui a 3 meses e bater um novo papo e ver como é que esses temas todos evoluíram até lá. E, de novo, quero agradecer a Ébano, você, Poliana, o convite, e nos acompanhem ali pelas nossas plataformas, lá os relatórios que a gente publica. Deve sair na quinta-feira o nosso relatório mensal, e aí a gente já manda para vocês aí distribuírem para todo mundo. E, de novo, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Caio. O relatório que o Caio está mencionando está no conteúdos, no site da xpi.com.br, aquela página de conteúdos.
e é um item lá de relatórios mensais de economia, né, Caio? Alguma coisa assim. Relatórios que aparece... mensais, mas quinta-feira já vai estar chamando a atenção lá no site. Tem outros também, a gente publica o Economia em Destaque, que é um resumo semanal, que sai todo ali sábado, domingo, falando da semana anterior, o que esperar para a semana seguinte. Falamos aí temos a cada indicador econômico que sai, a gente faz alguns comentários, então nos acompanhe que os nossos temas estão sempre lá discutidos na nossa plataforma. Tá legal? Eu queria agradecer mais uma vez ao Caio e a todos os convidados que, mesmo depois do Jogo do Brasil, né, se juntaram aqui para o nosso bate-papo, e reforçar que todo o time da Ébano está disponível para ajudar vocês a maximizar o retorno das carteiras, para fazer revisão das carteiras, né, dado os cenários para o ano que vem. E dar boa noite a todos e torcer para o Brasil, e da próxima vez a gente vai tentar fazer a nossa conversa sem nenhum grande evento, né? Não tem problema, contanto que o Brasil não perca, tá ótimo. Deu sorte. Deu sorte, Caio. Até mais, tchau, tchau, boa noite. Até logo.